Olá, meus amigos, muito boa tarde. Dia 22 de março de 2023, uma quarta-feira, na capital mais linda do mundo, que é Palmas, Tocantins, Brasil. Está entrando no ar, na sua TV Araguaia, o programa aloesporte.com.br. Hoje, com a participação especial de um cara que realmente tem muita resenha aí e vocês vão gostar muito. Daqui a pouco a gente fala quem é ele. Mas antes, dá aí o boa tarde para o meu companheiro, Miguel de Negre. Vamos falar de Campeonato Tocantinense, vamos falar de atletismo e, claro, vamos resenhar com o nosso companheiro que a gente vai anunciar daqui a pouquinho. Tudo bem, seu Miguel? Boa tarde, Cisterna. Boa tarde aos nossos telespectadores da TV Araguaia. Vamos conversar. Hoje tem notícia muito boa para o atletismo, né? Atletismo tocantinense. Isso. Nós vamos falar bastante sobre isso, que é importante a gente prestar atenção no que está acontecendo no atletismo tocantinense. Isso é muito legal da gente conversar e também é importante a gente falar do nosso amigo aqui do lado, né? Isso. Nosso amigo do lado aqui que tem histórias e histórias no futebol tocantinense. É isso aí, meu irmão. Beleza, então vamos lá, vamos convidar o nosso companheiro aqui, já presente nos nossos estúdios aqui na capital Palmas. Aí, ué, bonitinho, né, Miguel? Tá bonitinho, né? É a mamãe dele que fala. Aí, galera, esse é o Domingos Santos, nós vamos resenhar bastante aqui, pelo menos 40 minutos. Domingo, seja bem-vindo aqui na TV Araguaia. Ok, muito boa tarde, Miguel, o nosso Reinaldo Cici. Aquele abraço a todos os nossos telespectadores aqui da TV Araguaia, chegando em todo o território nacional e até lá na França, né? Olha! E lá na Suíça, onde a minha filha Betânia está lá, minhas netas Maiara e a Marina e a Jaqueline. Falou, Reinaldo, estamos aqui, vamos interagir aqui nessa manhã, tarde e noite, nessa querida quarta-feira abençoada. Graças a Deus, né? Mas legal, é importante, é sempre bom a gente ter a parceria, o companheiro Domingos Santos, seja na Rádio CBN, seja aqui na TV Araguaia. Eu sempre dou espaço para ele, porque eu sempre falo que, na minha opinião, o melhor e o narrador mais, vamos dizer assim, aquele que chama atenção. Qualificado. Essa palavra que passou batida aqui por falta de água. É. Eu vou pedir água pro Raul daqui a pouco. Né? É bastante qualificado. E esse cidadão, eu conheço aí há mais de 25 anos, e não estou puxando o saco dele aqui porque ele está aqui na nossa presença, não. Sempre que eu pude, sempre que deu para colaborar, a gente sempre esteve junto. E para mim ele é a referência das narrações, principalmente de rádio aqui do Tocantins. Então é uma satisfação poder receber o Domingos Santos aqui e a gente vai resenhar bastante. E como você disse, né, Miguel, o cara tem qualidade, né? A gente brinca, mas na hora de falar sério, a gente fala. Ele é um profissional, foi um autodidata na realidade, né? Essa escola de narração, a gente não tem uma escola de narração, vamos dizer assim, tá? Então você aprende na força de vontade, no apogeu de querer chegar até fazer uma narração igual que a gente escutava antigamente. E garanto que isso foi vários outros narradores do Brasil foram modelo para Domingos Santos chegar onde ele chegou. E hoje, na realidade, ele é o melhor narrador de futebol, de esportes, né? Aqui dentro do Tocantins, sem dúvida, que o bicho é uma fábula mesmo, realmente. Legal, então, Domingos, muita gente conhece você ouvindo pela rádio, pela televisão, nós estamos abrindo esse espaço para você hoje. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você que é tocantinense de Colinas, é isso? Eu sou goiano, era Colinas de Goiás, né? Mas eu Tocantins, mas me considero tocantinense. Então, conta a sua história lá, quando começou a sua trajetória, principalmente na cidade de Colinas. Muita gente não sabe, mas seu pai foi prefeito de Colinas, né? 3 legislaturas. Reinaldo, veja bem, o futebol, eu cansei de dormir 4 da manhã ouvindo os veículos da narração esportiva, o goiano, Valdir Amaral, que é aqui de Pilar, de Goiás, e tanto narrador esportivo, e eu vim acompanhando, inclusive o Edson Mauro, que é amigo meu, alagoano,
está na CBN, está na Rádio Globo, e foi esse narrador esportivo, não só de Goiás, mas também do Brasil inteiro, o Fiore. Tive com ele pessoalmente em São Paulo, quando eu fui presidente da Portuguesa. Ele é um brincalhão, né? Queria que narrasse futebol. Fiore Giliotti. O Fiore, isso. E eu acabei narrando lá para ele. E, de qualquer maneira, Reinaldo, o rádio, a minha trajetória, começamos em Colinas, inclusive o Gilberto, nosso Giba, ele jogava no Atlético Goianiense, a esposa dele, a Zil, era lá de Colinas, e todo 1º de janeiro tinha aquele jogo importante, eram os visitantes contra a seleção de Colinas. E aí o Gilberto ia, o Carlos, cunhado dele, que depois virou cunhado, jogava naqueles times ali do Taubaté, São José, e jogou do Flamengo com o Zagallo. Foi uma passagem meteórica, mas jogou no Flamengo. E aí fazia aquela festa, churrasco. E aí eu corria para narrar esse futebol. Aí eu tinha um amigo lá, o seu Nelson, ele tinha uma serraria, e ele tinha um caminhão toureiro. Aí nós ajeitávamos umas caixas, jogávamos em cima desse caminhão para não cair o buraco. Eu, o Pelezinho. Pelezinho, famoso Pelezinho. Antônio Pereira, que Deus a tenha, o Balta Show. Isso. E aí nós ia narrar. Né? E eu tive um comentarista que era o Zé Pinguinha, que Deus a tenha, já faleceu. Só gente boa, hein? E o Zé Pinguinha, uma vez, eu estava fazendo um futebol lá, falei, ele era comentarista. Falei, ô Zé, rapaz, o cara deu um balão aí, essa bola não volta mais, está nas estrelas. Quer dizer, era um cara hilário, né? Ele era gerente do BEG, que antigamente era o Banco do Estado de Goiás, e ele era um cara brincalhão, e nós fazíamos aquele trabalho. E fomos tomando gosto, aí chegou um gerente da Caixego, lembro disso bem, ele disse, Domingos Santos, por que você não vai para Goiânia? Eu falei, eu vou fazer o que lá, rapaz? E aí ele falou, não, moço, 78, não, moço, você tem talento, você tem dicção. Eu fiz igual a Gerardinho, influenciei com aquela proposta desse homem, o cara era gerente da Caixego. E aí eu comecei, né? De lá eu fui tomando corpo, fui narrando e tal, e coisa e lousa. Aí fui para Goiânia e aprendendo. Como eu aprendi, Reinaldo? Ouvindo os narradores. Porque o próprio Cajuru dizia para mim, Domingos Santos, tem que ouvir os caras. Aí eu ficava com o rádio ligado, ia dormir, minha mãe, domingo, amanhã tem escola. Eu falei, calma, mãe, deixa eu aprender aqui. Mas a história é essa. Você estava ouvindo o pessoal. Lá ouvindo, pô. Eu vi tantos narradores esportivos, você tem que aprender. Sim. E aí, a dicção, você vai pegando ela, coloca caneta na boca, coloquei muito lápis, caneta para pegar a dicção, e fui aprendendo. Certo. E fui narrando aquele jogo de pelada, e onde cheguei, né? E rodei o Brasil, trabalhei em tantas emissoras, lá em Manaus, Recife, Maceió, também na Rádio Fernando Collor, a Rádio Gazeta, com Jorge Cajuru em Goiânia, trabalhei no Mato Grosso, então eu rodei o Brasil, fui um andarilho, mas aprendendo. Sim. Eu me lembro quando eu cheguei em Porto Velho, em Rondônia, tinha 10 narradores. Aí o cara falou assim para mim, olha, os caras falaram para mim lá de Goiânia que você é bom narrador. Eu estou contratando um narrador, que aqui tem, Bela Cunha tem 10. Aí eu cheguei lá, aí os caras roubaram meus documentos, sabe? Eu falei, lá para mim ir embora, fazendo pressão. Eu falei, não, moço, fica tranquilo. Aí ele perguntou assim, ô Domingos Santos, você não se importaria de dormir aqui na emissora, aqui da rádio? Eu falei, não, tranquilo, porque ele queria ver. Ele falou, você vai estrear lá em Pimenta Bueno, a seleção do Ji-Paraná contra a seleção do Cone Sul. Estava o governador na época, o senador lá de Rondônia. Casa cheia. E lá, estádio lá, Reinaldo, com arquibancada de madeira. Sim. Aí eu sentei lá, dei aquele show, abri a jornada esportiva e fiz uma retrospectiva do estádio de Rondônia. Quando terminei lá, os caras diziam, não, o homem é bom, pode contratar. Aí me contrataram, e quando nós chegamos lá em Ji-Paraná, ele falou assim, Domingos Santos, você quer ficar em qual hotel? Eu falei, naquele. E comer naquela churrascaria. Já mudou, hein? Aí já mudou. Aí fiz um contrato, aquele tempo era cruzado. Foi 60 mil cruzados. Eu sei que eu comprei com esse dinheiro, Reinaldo, eles me pagaram certinho. Fui para Manaus, fiz para lá, depois voltei para Manaus de novo. Comprei um Corcel 2 LDO. Olha, tá vendo? Na época, hein? Que maravilha, hein? Em 92. Essas histórias são muito lindas, não, né? O rádio não me deu, ele me proporcionou muitas coisas. O seu Miguel de Leque sabe muito bem disso. Nós viajamos aqui com o Palmas, em toda a região. Vocês foram num jogo em Manaus, né? Manaus foi comigo. Aliás, ele trabalhava lá, ele foi meu comentarista lá. O Palmas Você estava sozinho? E ele foi meu comentarista. Aplicaram uma sonora goleada no time do Nacional
E aí o Rubens era o goleiro, né? Aí fizeram 7-0 aqui, ou foi 5? Não, foi 5-0 aqui Eles tinham e que depois fazer o 10. Palmas perdeu de 3-0 lá. Eles tinham que fazer, acho que era 8, era 10, né? Aqui foi 5-0. Pois é, lá eles tinham que fazer, porque era Copa do Eles Brasil. tinham que fazer E aí 6-0. o Rubens aparecia, quero mandar um abraço pro Rubens, se ele namora aqui em Palmas. Ele teve aqui esses dias mesmo. Trouxe a aí- filha aqui, a filha é jogadora de tênis, uma das E principais aí o Rubens do não Brasil. enxerga de noite, né? O Claudio, ele é meio vesgo. Aí o Miguel... Diz ele, eu falei isso pra ele, diz ele que não, que ele enxergava e tal. Não sei o que lá. Aí tava Ele os contou caras... outra história. O jogo em cima lá, os caras fizeram o gol e eu falei, Miguel de Milagre, o Rubens saiu catando a mamona, ele enxergou essa. Aquele abraço ao Rubens, grande Mas foi, goleiro. naquele jogo, o Leandro, né? Leandro Lopes. Leandro Lopes. Leandro Foi Lopes tinha tomado expulso. 2 gols já. É. E aí o Rubens só tomou um. Ele entrou depois. Entrou depois. Da fogueira, o cara Porque expulsou juiz- ele. Você lembra que o juiz fez, né? O juiz mandou substituir o goleiro. Não Pra não, entendi aquela. pra não expulsar. Justamente, porque o Leandro já tinha tomado um amarelo. Tá? E ele pegou uma bola e jogou no chão e caiu em cima dela e ficou esperando ela. Esperando. E o Segurando juiz tempo. levanta. Não, mas ninguém viu isso, nós estamos de longe. De repente o juiz Aí, a olha menina, pro banco. essa daí é a filha do Rubens. Parabéns. Como Isso. é que é o nome dela aí? Júlia. A Júlia. Isso. Tá entre as 20 melhores do Brasil na categoria juvenil. Então ela vai tirar o Rubens da UTI, mas financeira, né? Com certeza. É Se verdade. Deus quiser, né? Mas legal. Mas aí, Cisterna, nós olhamos assim o juiz fazendo pro banco substituição pro banco como? do. Eu falei, mas que é isso? O juiz agora manda substituir? Mas na realidade o juiz estava ajudando o Palmas. Senão Estava dançava. pedindo para substituir o jogador para não Vamos deixar esquecer. expulso. Aí o Rubens entrou. Aí o Uma Rubens- malaqueta danada. Aí nós ficamos com medo. Nossa senhora, agora. No jogo lá que o Palmas decidia a vida contra o 15, em Campo Bom, você foi? Eu estava lá, tranquilo. Todos os jogos do Palmas, Reinaldo, eu viajei. Veja bem, nós fomos na Copa Centro-Oeste, fomos na Copa do Brasil, lá em Campo Bom, nós ficamos lá naquela cidade do Calçado, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. O treinador era o Carlos Magno, e o Carlos Magno me chamou, fez um reunião, Domingo Santos, me dá uma ideia. Eu entro com Marcos ou com Rubens? Eu falei, vai com Marcos. Aí tomamos lá uma bucha, né, de 3. Aí voltamos para cá. E a história é a seguinte, perdemos de 1 a 0, a história é a gol do Tauri, seguinte, era o Mano Menezes. todo mundo jogou pedra em cima do Rubens até hoje, nós temos até que voltar ao tempo para dizer que a verdade que você está contando é a que nós colocamos depois. O goleiro não era o Rubens, mas sim o Marcos. Era o Marcos. Porque todo mundo dizia, não, tomou 3 gols lá porque foi o Não, Rubens. Marcos E não era o foi o goleiro. Rubens, foi o Foi o Marcos. Marcos. O Marcos, eu estava no Exatamente, jogo. isso. Eu fiz o jogo lá, e inclusive eu até lá no Rio Grande do Sul, Bar T, Autor dos Gaúchos, e o atendimento lá, nota 1000 dos gaúchos lá no estádio, ovo de Páscoa, chocolate. Você não queria voltar mais? Não, eu falei brincadeira, isso aqui, aí estava só eu sozinho. Se o Miguel tivesse lá, tinha comido tudo, naquele tempo ele não tinha Nós dois diabéticos comendo chocolate. Eu vou Naquele seguinte, tempo eu não tinha diabetes. eu preciso ir para o intervalo bem rapidinho. A gente já volta com o Domingos Santos, Miguel de Negre. É rapidinho. Vamos nessa, só para tomar água.